Oi, sejam bem-vindos. Isso daqui é um vídeo bem bobo, onde eu demonstro os meus livros e eu explico um pouco sobre eles. O primeiro livro que eu quero mostrar, que não acho muito necessário, é sobre um livro de pré-cálculo. Isso eu utilizei ele bem poucas vezes na graduação. Bom, agora é um livro de cálculo que eu utilizei demais para tirar minha dúvida. É uma edição que é nova, mas o bichinho tem bastante erro, que é o cálculo de James Stewart, volume 1, da tradução 9 da edição norte-americana. Continuando a saga do livro do Stewart, agora é o volume 2 da nona edição. Com isso, vai de equações diferenciais a equações paramétricas e coordenadas, sequências, séries e séries de potência, vetores e geometria do espaço, funções vetoriais, derivadas, integrais múltiplas, cálculo vetorial e até as equações diferenciais da segunda ordem. Mas no livro de cálculo 1, vai de funções e modelo, que é introdução a cálculo, ou se não pré-cálculo, limites de derivada, regras de derivação, aplicações de derivação e aplicações de derivação, que aplicam e aplicações de derivadas, integrais, aplicações de integrais, técnicas de integração, mais aplicação de integração e os apêndices. Bom, o próximo livro vai ser Cálculo Diferencial Integral de Funções de Várias Variáveis, da Tiomara Pinto, Maria Cândida Ferreira Morgado. Agora, os capítulos são funções com valores vetoriais, na qual apresenta o título, depois 1.1 funções vetoriais e curvas parametrizadas, aí depois exercício, apresentação de matéria e exercício. Aí algumas superfícies espaciais, que é o capítulo 2, que vai tratar planos, cilindros, superfície. Aí depois exercício. Com isso, superfícies quádricas e exercícios. Agora, o capítulo 3 é cálculo diferencial de funções de várias variáveis, que vai de funções de várias variáveis, limite e continuidade, derivadas parciais e diferenciabilidade, regra de cadeia e vetor gradiente, derivada direcional, derivadas parciais de ordem superior,
o capítulo 4 é máximos e mínimos. Aqui no capítulo 5 é integrais múltiplas. Capítulo 6, integrais tirinha. E o capítulo 7, integrais de superfície, que vai tratar áreas de superfície, integral de função escalar vetorial, teorema de Stokes e teorema de Gauss, ou teorema de divergência. Bom, agora vamos falar de uma correção muito bacana sobre cálculo avançado. A gente tem o volume 1 do livro de Kaplan e o volume 2. Mas vamos focar no volume 1. Com isso, a gente tem uma revisão de matemática básica, que é o pré-cálculo, os vetores, aí explica a derivada de uma função vetorial, vetor velocidade, vetores de base, vetores unitários, trigonométricos, produto vetorial, produto triplo escalar. Depois a gente tem cálculo diferencial de funções várias variáveis, em que vai explicar sobre funções de variáveis, uso domínio téria, notações para funções, curvas, superfície, limite e continuidade. Aqui temos derivadas parciais, até derivadas de diferença e diferenças. Aí tem cálculo diferencial vetorial. Aqui vai explicar campos vetoriais, campos escalares, divergência rotacional, combinações e operações, coordenadas curvilíneas ortogonais e geometria analítica em vetores num espaço a mais de 3 direções. E o último capítulo é cálculo integral, que vai de cálculo numérico de integrais definidas, indefinidas, integrais elípticas, impróprias, critério de convergência de integrais impróprias, integrais duplas, integrais triplas e múltiplas em geral. Até integrais dependendo de um parâmetro regra de Leibniz. E aqui é o capítulo 5 de cálculo integral e vetorial, na qual vai explicar também sobre teorema de Green e algumas integrais a mais. E na parte 2 vai ter teorema da divergência e o teorema do Stokes. As duas correções são ótimas. Agora, cálculo avançado volume 2, na qual vai ter séries infinitas, que vai sequências infinitas, séries infinitas, um critério da razão e raiz generalizado, cálculos de séries,
com estimativa de erro, operações sobre séries, sequência de séries, critério de letral, sequência de potência, série de Taylor e de Macaulay, até a transformação de Laplace e a função gama e a função beta. Capítulo 7, que é séries de Fourier e funções ortogonais, que vai de séries trigonométricas Fourier, convergência de Fourier, trigonometria em Fourier, até forma complexa de série de Fourier e integral de Fourier. Equações diferenciais aqui é bem pequeno, na qual vai explicar equações diferenciais, problema básico e o teorema fundamental de equações diferenciais, geral exata, linear de primeira ordem, até diferenciais de lineares de ordem arbitrária, até soluções de equações diferenciais por série de Taylor. Aqui vai começar funções de uma variável complexa, que vai sistema dos números complexo até superfície de Riemann. E aqui o capítulo 10, que vai tratar de equações diferenciais parciais com a vibrações forçadas de uma mola, na qual é representação da lei de Fourier, como que é tratado. Aí aqui é a parte mais física, digamos assim. Duas partículas, N partícula, meio contínuo, até movimento harmônico, soluções de equação de onda, até equações diferenciais parciais e equações integrais. As duas correções são bem bacanas para poder explorar, mas o cálculo de James Stewart, que são esses dois livros aqui, são o que mais passam na faculdade. Agora vamos para álgebra linear com aplicações de Howard Anton e Chris Horace, que é um livro bacana, mas no final dele eu achei um erro bem interessante, na qual o resultado dele, na qual era 25, o resultado correto, está totalmente certo. É 25, mas o resultado daqui dá 225, que está totalmente errado. Mas é um livro bem bacana. Mas tá, o que esse livro realmente trata? É uma ótima versão para quem está aprendendo álgebra linear. E é uma evolução de geometria analítica, pelo menos
para mim. Aqui vai tratar de sistema de equações lineares e matrizes, a introdução ao sistema, eliminação gaussiana, matrizes e operações inversas, propriedades algébricas de matrizes, o método para encontrar a menos um, que é o A invertido, sistemas lineares, matrizes invertíveis, diagonais triangulares, simétricas, sistemas lineares, e aqui é uma parte bem interessante para quem está aprendendo economia, que aprende a fazer modelos econômicos de Leontief. No capítulo 2, que é determinante, vai ter determinante e também vai aprender propriedades de determinante com regra de Brown, espaços vetoriais euclidianos, vetores pi, tri e n dimensionais, bidimensionais, tridimensionais e dimensionais, norma, produto, escala e distância em Rn, ortogonalidade, geometria de sistemas lineares, produto vetorial. Aqui espaços vetoriais, cadeias vetoriais reais até sistema dinâmico e cadeias de Markov. Uma introdução a cadeias de Markov. Autovalores e autovetores, que é importante, sempre cai isso na faculdade. E o capítulo 6, espaço com produto interno, que vai produto interno, ortogonalidade com produto interno, processo de Kahn-Schmidt, uma aproximação mínimo quadrado, ajuste e aproximação. No máximo, em álgebra linear, em cursos de exatas gerais, vão até no capítulo 5, que é autovalores e autovetores. Aí o capítulo 7 é diagonalização de formas quadráticas. Capítulo 8, transformações lineares. Capítulo 9, métodos numéricos. E o capítulo 10, que é aplicações de álgebra linear de diversas áreas, até ciência da computação e colheita de populações de animais. É um ótimo livro. Um curso de álgebra linear do Flávio Coelho e Maria Lilian Lourenço. Uma coisa eu digo, é para curso de matemática, tanto em bacharel e tanto em licenciatura. Se quiser dar uma aprofundada geral, pega esse livro. Se quer mais aplicações, álgebra linear de Howard Anton, 10ª edição ou qualquer edição. A 8ª do Howard Anton é muito boa. Aqui
é aonde que o filho chora e a mãe não vê. E é da editora USP. É um livro mais ou menos a minha palma da mão. Vai de preliminares, que é números, corpos, resoluções de sistemas lineares e matrizes. Aqui também introduz álgebra com números complexos, mas é bem no começo. Se quiser explorar, pode explorar espaços vetoriais e espaços vetoriais bases espaços vetoriais finitamente gerados, subespaços, métodos práticos de complemento de bases, somas diretas e espaços quocientes. Capítulo 3 é transformações lineares. Capítulo 4 é lineares. O capítulo 5 é formas canônicas. O 6 é espaços com produto interno. 7 é adjuntos. 8 é formas bilineares. Agora, uma correção para quem quer físico ou alguém já passou a P, que são as correções do Moisés no SPEC. A primeira parte da correção, que é Física Básica volume 1, são onde que tem mais exercícios. Pelo menos tem uns 300 a 400 exercícios. Mas o que tem nesse livro? Começa com uma estatística, explica sobre para que serve a física, relações da física e outra ciência, método científico, ordens de grandezas. O que é ensinado no começo da física de ensino médio, pelo menos no primeiro ano do ensino médio. O segundo é movimento unidimensional, que vai tratar velocidade média, instantânea, problema inverso, aceleração, movimento retilíneo uniforme acelerado e Galileu e a queda dos corpos. O capítulo 3, que é movimento bidimensional, que é vetores, componente de um vetor, velocidade, aceleração vetoriais, movimento uniforme e acelerado, movimento dos projéteis, circular uniforme, aceleração tangencial normal e a velocidade relativa. Não é a velocidade relativa da relatividade do Einstein, mas sim do Newton. Aqui tudo vai tratar de uma introdução à mecânica clássica, como que os corpos funcionam. No capítulo 4 dessa coleção vai tratar sobre uma introdução, mas o Moisés no livro
vai explicar totalmente o fato e não é uma das melhores de física quântica. O capítulo 4 é os princípios da dinâmica, que vai tratar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, até a conservação do movimento e a terceira lei de Newton. O capítulo 5 vai ser aplicações de Newton na física e também em campos elétricos ou magnéticos, que é 5.4, que é o tópico. O capítulo 6 é trabalho energia mecânica. O 7 é conservação de energia no movimento geral, que vai tratar de trabalho, forças conservativas, força gradiente de energia potencial, até a potência e forças não conservativas. Capítulo 8 é conservação do movimento, que vai tratar sistemas de duas partículas e centro de massa em mecânica dos sólidos, estática ou qualquer outro nome na engenharia. O centro de massa, se não me engano, é chamado de centroide. Eu tenho que rever sobre isso, se é isso mesmo. Isso tem até a aplicação de movimento de um foguete. O capítulo 9, que são colisões, que é impulso de uma força, colisões elástica, inelástica, elásticas unidimensionais, colisões unidimensionais totalmente inelásticas, elásticas bidimensionais e inelásticas bidimensionais. O capítulo 10 é uma introdução à astronomia. Capítulo 11, rotação e momento angular. Vai tratar de corpo rígido, representação vetorial das rotações, o torque, momento angular de um sistema de partículas, conservação de um momento angular. Capítulo 12, dinâmica de corpos rígidos, e o capítulo 13 é força de inércia. Aqui, no capítulo 13, a primeira coisa vai ser a transformação de Galileu, na qual, se a gente pegar o livro de Física 4 e a gente ir no sumário, vai ter o capítulo 6, que é Introdução à Relatividade. Com isso, você precisa muito rever o capítulo 1 do Moisés, no qual o professor de física vai explicar sobre a relatividade, ou uma introdução à relatividade. Voltando para o volume 1, vai ter referencial acelerado, forças de inércia, centrífuga, forças de Coriolis, inércia num referencial girante e os efeitos da rotação da Terra. Volume 2.
Aqui é onde eu vou testar. Porque no volume 1, onde vai ter mecânica, no volume 2 vai ter ondas. Mas essas ondas e oscilações geralmente devem ser tratadas em Física 1 e não em Física 2. Em Física 2, a Física 1 em universidade precisa muito se adaptar. Ou seja, precisa ter um conteúdo mais intenso e uma quantidade de horas muito a mais para poder tirar as oscilações e ondas. Mas por que eu estou tratando isso? Aqui no capítulo 1 vai tratar estática dos fluidos, noções de hidrodinâmica. Aí depois vai ter oscilador harmônico, oscilações amortecidas e forçadas, ondas e som. O capítulo 6, que é o som, geralmente não é tratada em Física 2, em cursos de Física da Física e talvez de outros cursos. Geralmente o capítulo 3 até o capítulo 5 precisa estar no curso de Física 1. Aí, o capítulo 1 é a estática dos fluidos e o capítulo 2 é noções de hidrodinâmica. Capítulo 3 é oscilador harmônico. Capítulo 4, oscilações amortecidas e forçadas. A 5, ondas. 6, som. 7, temperatura. O 8 é calor e a primeira lei de termodinâmica, na qual o capítulo 7 vai ter no 7.2 a lei zero da termodinâmica. E o capítulo 8 vai tratar a lei da primeira lei da termodinâmica. O capítulo 9 é propriedade dos gases. O capítulo 10, a segunda lei da termodinâmica. E o capítulo 11 é teoria cinética dos gases. E o capítulo 12 é uma mini introdução à mecânica estatística, na qual geralmente é facilitado em curso de bacharel da física, de instituto de física. E em licenciatura geralmente é dado em optativo. Volume 3. Nesse livro aqui, portanto, no volume 2, é o capítulo que tem mesmo tanto de exercício, um pouco menos também de Física 1 do Moisés. Agora, o volume 3. O volume 3 vai
tratar sobre eletromagnetismo. O capítulo 1 não vai ter problemas e é uma mini introdução. O capítulo 2 vai ser leite conte, que vai ser carga elétrica, condutores e isolantes, leite conte, princípio de superposição e carga elementar. O capítulo 3 vai ser o campo elétrico, no qual vai aprender o campo elétrico, o cálculo do campo e agora o capítulo 3, que é o campo elétrico, vai ter campo elétrico, cálculo do campo, linhas de força, onde que vai ter teorema de divergência, fluxo e lei de Gauss, que é teorema de divergência, aplicações da lei de Gauss e divergência de um vetor e a equação de Poisson. O capítulo 4 vai ser potencial eletrostática, que vai ter o resumo dos campos conservativo, potencial colombiano, exemplos de cálculo potencial, de polos elétricos, circulação e o rotacional, a forma local das equações da eletrostática, potencial de condutores, energia eletrostática. O capítulo 5 vai ser capacitância, capacitores e dielétrico. Os capacitores vai ser plano cilíndrico e esférico. E o 5.6 vai ser o dielétricos. O capítulo 6 vai ser corrente elétrica, que vai ter a lei de Ohm, a modelo cinético, espectro de banda, condutores isolantes e semicondutores, na qual geralmente é tratado na mecânica quântica 1 ou a mecânica quântica 2, mas aqui, se não me engano, vai ser uma relação a eletromagnetismo clássico. Não me lembro direito, mas tá. Vai ter o efeito Joule, força eletromotriz. O capítulo 7 é campo magnético, que é o campo P, que geralmente é usado na física eletromagnética, na qual refere o campo magnético. Força magnética é uma corrente na qual geralmente é tratado em um cilíndrico. E o efeito Hall. O efeito Hall é geralmente faz uma relação entre o efeito Hall, as forças de Lorentz, na qual isso vai resultar em a equação de London, na qual que é um supercondutor geralmente não é tratado em as equações de London não é tratado em curso de física básica de eletromagnetismo de uma faculdade, mas em uma área de eletromagnetismo avançado.
o capítulo 8, que é a lei de Ampère, na qual vai tratar a lei de Ampère, potencial escalar magnético, lei de Biot-Savart, que é uma lei que geralmente é tratada com a mão da regra direita, e forças magnéticas intercorrentes. Capítulo 9 é lei de indução, lei de Lenz, geradores e motores, Petatron, não sei o que é, indutância mútua e autoindutância e energia magnética. Capítulo 10, que vão ser circuitos, na qual vai ter as leis de Kirchhoff, as leis das malhas, transiente entre circuito RC e RL, circuito LC, circuito com oscilações amortecidas, na qual as oscilações são tratadas em curso de Física 2 do livro do Moisés, que é circuito RLC, circuitos AC, ressonância no circuito RCL, transformadores e filtros. O capítulo 11 vai ser materiais magnéticos com correntes de magnetização campo H, razão giromagnética, diamagnetismo, paramagnetismo, crítica do tratamento clássico, ferromagnetismo e circuitos magnéticos. E o capítulo 12 é as equações de Maxwell. E aqui vai tratar vetor de Point, que é importante em curso de Física 3. E algumas propriedades aqui também. Agora, uma parte onde que vai complicar demais, onde que vai ter muita geometria, que é na ótica e na relatividade. Se você não aprendeu geometria analítica e álgebra linear, meu amigo, aqui fica bem mais complicado do que pensa. Para ser bem sincero. Aqui vai ter o capítulo 2, que é ótica geométrica, onde vai ter propagação retilínea da luz, reflexão e refração em único tópico, princípio de Fermat. Sim, aqui vai ter o último princípio de Fermat, se não me engano. Reflexão total, espelho plano, espelho esférico, superfície refratora da esfera, lentes delgadas, noções sobre instrumentos ópticos, propagação no meio inhomogêneo e analogia óptico-mecânica sobre o corpo. Mecânica, eu falo mecânica clássica, física 1.
O capítulo 3, que vai ser interferência, vai ter interferência de ondas, na qual é o capítulo 2. Interferência em lâminas delgadas, franjutinhas, discussão das franjas da interferência, interferômetros com coerência. Desculpa poder falar do franjutinhas, é porque teve uma época em 2025 tinha um cara falando meio de uma paródia sobre a relação de franjas brancas e franjas brancas, na qual eu refiro as franjas claras, e as franjas pretas, na qual é franjas escuras. Mas eu trato de franjas brancas e franjas pretas. Mas é uma discussão bem complicada por eles terem mudado. Aí te forçam demais. Mas é relação entre franjas claras e franjas escuras. Em relação a interferômetros e coerência. Capítulo 4 é difração. Aqui vai ter o problema de Huygens e Fresnel. Até Fresnel, difração de Fresnel, Fraunhofer e Pomafenta, até difração de raio-x e holografia. Capítulo 5 vai ter polarização, na qual vai ter as equações de Marx, que é o último capítulo aqui. Ondas planas, monocromática, polarização ótica natural, condições de contorno, fórmulas de Fresnel, polarização de reflexo e penetração de luz no meio menos denso. O capítulo 6 faz a introdução de relatividade, onde vai ter princípio da relatividade na eletrodinâmica até uma mini introdução sobre relatividade geral. Não é um livro para muito se aprofundar em introdução à relatividade, mas sim uma introdução. Aqui é pré-teoria quântica, na qual vai ter hipótese de Planck, que é sobre o experimento de radiação de corpo neutro, na qual eu tenho um vídeo de shorts demonstrando geralmente isso. Efeito fotoelétrico, efeito Compton, Rutherford e o átomo, espectros atômicos, modelo de Bohr, ondas de Pauli e a equação de Schrödinger para os dados estacionários. Aqui vai ter uns princípios de teoria quântica, dualidade onda-partícula, interpretação probabilística, estados de polarização da luz, vetores de estado, observação binária,
polarização de Sukra, matrizes na quântica, a momento ancorado do fóton, relação de incerteza até descrição quântica da atividade ótica natural. O capítulo 9 é equação de Schrödinger, onde que vai aprofundar muito a equação de Schrödinger em uma dimensão conjugada emitiano, teorema de Ehrenfest, autofunções, na qual geralmente é tratado em álgebra linear, sobre autofunções e altos valores em álgebra linear, densidade da corrente e de probabilidade de partículas livres até relação de incerteza. Capítulo 10 é sistemas quânticos simples.